Na aula passada conhecemos os sais de ácidos carboxílicos. Então hoje nós vimos que os sais são formados por um cátion e por um ânion, sendo que o ânion sempre vai ser derivado do ácido carboxílico. E o cátion pode ser qualquer metal, sódio, magnésio, cálcio, estronço e etc. Estudamos os anidridos e os cloretos de ácidos. Então nós vimos que os anidridos são substâncias que provêm da união de dois ácidos carboxílicos pela retirada de uma molécula de água. E os cloretos de ácidos também são substâncias onde nós retiramos o OH inteiro, fica apenas o radical acila, e no lugar do OH nós colocamos o cloro para obtermos então os cloretos de ácidos. E analisamos os ésteres. Nós vimos que os ésteres são as essências de frutas e nós obtemos os ésteres através da retirada do hidrogênio da hidroxila e no lugar nós colocamos um radical, metil, etil, um radical alcoíla, como nós já vimos nas aulas anteriores. Uma boa aula. Olá pessoal, tudo bem com vocês? E você, Chico, tudo jóia com você? Tudo bem, Tânia. Então hoje nós vimos aí, logo na introdução da nossa aula, cenas do uso da anilina, que é um corante bem conhecido. Então hoje nós vamos ver qual é a função química de onde nós obtemos a anilina. Nós vamos estudar também os nitrocompostos, que são os compostos onde nós tiramos os explosivos, as dinamites, o TNT e a nitroglicerina. E vamos estudar também outras funções, como a função amida e a função amina, ok? Então, como você já pôde perceber aí, hoje a nossa aula ainda vai ser sobre as funções. Só que dessa vez serão as funções nitrogenadas, as funções orgânicas que contêm nitrogênio em sua estrutura. Muito bem, então agora vamos para a primeira função. A primeira função são as aminas. Então, as aminas são compostos derivados da amônia, então a amônia é o NH3, pela substituição de um ou mais átomos de hidrogênio por radicais alcoíla ou arila. Então, de novo, eu digo para você, já esteja com a listinha dos seus radicais aí bem próximos, porque nós sempre estaremos utilizando todos os radicais, tanto os alcoíla, metil, etil, N-propil, sec-butil, terc-butil, quanto os acila, que eram derivados dos ácidos. Você se lembra, Chico? Claro, são aquelas funções que a gente viu nas últimas aulas, né, Tânia? Exatamente. Então, veja só. Nós pegamos o NH3, que é a amônia, já tem 3 hidrogênios presos ao nitrogênio, e nós retiramos esses 3 hidrogênios e no lugar dos 3 hidrogênios, nós vamos colocar os radicais. Pode ser o radical metil ou etil, depende. Aí você pode substituir os 3 hidrogênios ou apenas um ou apenas 2. Aí vai depender do tipo de amida que nós vamos ter. Tânia, mas não é amina? Isso, não é amida, não é amina. Viu, pessoal? Não confundam, porque nós vamos ver hoje as aminas e vamos ver também as amidas. Apenas uma letrinha difere uma função da outra. Mas você vai ver que elas não são tão diferentes porque ambas derivam da amônia. Mas existem diferenças bem claras com relação aos compostos. Então, vamos ver aqui o próximo PP. Veja lá, a classificação, então, que foi aquilo que eu acabei de explicar para você. Quanto ao número de radicais ligados ao átomo de nitrogênio. Então, nós podemos ter amina primária,
veja que dos 3 hidrogênios que estavam ligados ao nitrogênio, um deles foi substituído por um R, que seria um radical. Então, essa seria uma amina primária. Vamos ver a próxima. Então, a amina secundária é quando dos 3 átomos de hidrogênios ligados ao nitrogênio, nós tiramos 2 hidrogênios e no lugar colocamos 2 radicais. Aí nós teremos uma amina secundária. E, para terminar, a amina terciária é quando nós pegamos todos os 3 hidrogênios da amônia, do NH3, e substituímos por 3 radicais. Esses radicais pode ser o mesmo radical, ou podem ser também radicais diferentes. A única coisa, na hora de dar o nome, você tem que tomar cuidado, dar primeiro sempre o nome do radical mais simples, até chegar no mais complexo. Então vamos ver lá. Próximo PP é a nomenclatura, então. Exatamente como é que nós vamos dar nome a essas aminas. Então veja lá. Nós vamos utilizar a seguinte nomenclatura: o nome dos radicais ligados ao nitrogênio e mais a terminação amina. Então vamos ver algum exemplo lá, ó. Então a nomenclatura usual, ela vai ter nomes particulares para cada amina, tá? Então não tem uma regra certa para dar um nome usual, então são nomes particulares. Então veja só, nós temos então a primeira amina, a amina mais simples, é a metilamina. Então veja que dos 3 hidrogênios apenas um foi substituído por CH3, então ela é uma amina primária. Diga, Chico. Isso aí então é o nome oficial, né? Isso, é o nome oficial da amina. E veja que dos 3 hidrogênios, Chico, apenas um foi substituído pelo radical metil. Por isso o nome metilamina. Vamos ver uma amina secundária agora, Tânia? Isso, vamos ver lá o próximo exemplo aí, ó, pessoal. Olha lá. Então, dos 3 hidrogênios, 2 foram substituídos. Então, nós temos lá, de um lado, o metil, que é o CH3, e do outro lado, o CH2, CH3, que é o etil. Então, o nome desse composto fica metil-etilamina. Fácil, né, gente? Agora, vamos ver se tem uma amina terciária aí agora. Veja que dos 3 hidrogênios que complementavam a ligação do nitrogênio, transformando ele em amônia, nós temos agora uma amina. Nós temos a metil-etil-fenilamina. Então, veja, metil pelo CH3, etil, CH2, CH3, e o fenil, que é o radical fenil preso ali ao nitrogênio, bem ali centralizado. Então, vejam, é fácil dar o nome das aminas, é só então você ver os radicais que estão ligados ali e dar o nome dos radicais e no final sempre a terminação amina, ok? Muito bem, agora essa que nós estamos vendo aí é a fenilamina ou a anilina, que você conhece bem, porque a fenilamina ou anilina, ela é muito utilizada como corante. Talvez seja a amina mais conhecida, né? Porque todo mundo sabe, tem corante, determinada substância, o que suco, né? Tem corante, é a anilina. Então, na verdade, anil vem do árabe, que significava azul, né? E ele vem de uma planta chamada índigo, que hoje em dia a gente sabe que o jeans é feito dessa planta azul. Mas como da anilina pode se produzir várias outras cores, então ela é mais conhecida como corante. Mas as aminas, elas também não são só utilizadas como corantes. Veja, as vitaminas antigamente eram chamadas de vitalaminas, por isso o nome vitaminas. Então eram aminas que eram muito importantes para o nosso organismo. Só que nem todas as aminas são vitaminas, né, gente? Então vejam só, as anfetaminas também são aminas. E as anfetaminas nós utilizamos para levantar o ânimo, né? Para você poder ter mais força de vontade no seu dia a dia. Então, são complexos energéticos. E, além disso, também as aminas fazem parte de algumas substâncias bem complicadas, aí, como a cocaína, como, por exemplo, a maconha, né? Então, as aminas estão bem presentes. Então, tanto na indústria quanto em alimentos que nós ingerimos. Porque também os aminoácidos, que são cadeias carbônicas, né, de açúcares, por exemplo, o macarrão, né, o feijão, são grupos grandes, né, são aminoácidos, são substâncias que têm o grupamento ácido e o grupamento amina. Então, são substâncias que nós estamos ingerindo aí todos os dias. Então, tanto na indústria, quanto em medicamentos, quanto na nossa alimentação, nós estamos sempre em contato aí com as aminas. Tânia, você estava falando aí de energético, não sei o quê. Tem um nomezinho que eu li outro dia no energético que eu estava tomando,
que é parecido com esse nome que você falou aí, a taurina. Isso, a taurina é um dos componentes dos energéticos aí, né? Então também pertence ao grupo das aminas. Muito bem, Chico, você sabe que é assim que a gente aprende? É lendo os rótulos dos produtos que nós vamos tomar. É sempre bom ler bula de remédio e dentro em breve os nossos alunos vão poder ler as bulas das substâncias que ingerem e já vão saber, puxa, isso aqui é uma amina, isso aqui é um composto nitrogenado ou é um ácido carboxílico. Veja que interessante, isso é muito bom. Ah, que legal, hein? Joia, essa vai ser uma boa dica de estudo aí, viu, Chico? Uhum. Bom, então agora nós vamos ver então a outra função, que seria a função nitrilos. Os nitrilos são compostos que apresentam o grupamento C-tripla-N ligado ao radical alquila ou arila. Então veja lá, ó, confira comigo que o carbono sempre tem que fazer suas 4 ligações. Só que ele já faz 3 com o nitrogênio, porque você sabe bem que o nitrogênio é da família 5A, e por ser da família 5A, ele tem que fazer 3 ligações para poder, então, completar os seus 8 elétrons na sua última camada. Então, 3 ligações do nitrogênio e 4 ligações do carbono. E naquela valência livre, aonde nós estamos vendo ali, no carbono, é que nós vamos ligar o radical alquila. Aí nós vamos ter, então, o nitrilo. Então, vamos ver o próximo PP ali, ó. Então, os nitrilos, eles são também chamados de cianetos orgânicos, justamente por causa do grupamento C-tripla-N, que é o grupamento cianeto. Então, do ladinho ali, onde tem o R, é onde nós vamos colocar o radical. Muito bem. Próximo PP é a nomenclatura, então. É o nome do hidrocarboneto correspondente, né? Mais a terminação nitrilo. Então, vamos ver aí um exemplo. Como nós temos 2 carbonos, lembra-se, MET, um carbono, ET 2. Então, esse vai ser ET porque tem 2 carbonos, AN simples ligação, ou porque ele é derivado do hidrocarboneto. Então, vai ser o etano nitrilo. Fácil, né, pessoal? Vamos ver aí o próximo. Veja lá, agora temos 3 átomos de carbono. Só não esqueça de contar com o carbono ligado ao nitrogênio. Esse é um detalhe importante. Então, olha lá. MET, ET, prop, então nós teremos o propano, nitrilo, ok? Agora vamos ver a nomenclatura usual. A nomenclatura usual fica assim, ó, cianeto de, então você começa falando cianeto de mais o quê? O nome do radical ligado ao grupo C-tripla-N. Diga, Chico, alguma dúvida? Tânia, então quer dizer que agora é o radical ligado àquele grupo ali. Então, Isso. Dessa vez a gente não vai contar o carbono que está junto com o N? Exatamente, agora ele faz parte do grupo cianeto. Então, C-tripla-N. Então, a gente só vai contar o radicalzinho que tiver ligado depois daquele carbono que está ligado ao nitrogênio. Beleza? Uhum. Então, vamos ver o exemplo ali, ó. Cianeto de metil. Veja que o nome usual nós não contamos com aquele carbono ali. Então, vai ficar cianeto de metil, porque aquele CH3 ali é o radical metil. Vamos ver se tem mais um outro exemplo? Ah, tem sim, ó, o cianeto de etil. Então, você separa o grupamento C-tripla-N e fala apenas o nome do radicalzinho lá, CH3, CH2. Fácil, né, pessoal? Não tá difícil, não. Agora, nós vamos falar um pouquinho sobre o HCN. O HCN é um ácido, e esse ácido, ele é um ácido a temperatura ambiente, ele a 25 graus, ele está no estado líquido. E Shelley, em 1720, foi quem descobriu esse ácido fazendo a reação do azul da Prússia, que é um composto, com o ácido sulfúrico, e descobriu o ácido cianídrico. E o ácido cianídrico, ele é extremamente venenoso, tanto é que ele foi muito utilizado na Primeira Guerra Mundial nas câmaras de gás. Então, esse gás ele era exalado, né? E as pessoas inspiravam o gás e morriam em 3, 4 segundos, porque ele é extremamente tóxico, né? Mas o HCN, ele também existe em alguns caroços de frutas que nós ingerimos, por exemplo, do pêssego, por exemplo, da uva,
de outras, né, amêndoas também, a mandioca brava, que vocês conhecem aí, também possui um pouquinho do ácido, né, do grupamento cianeto. Só que, logicamente, as doses, né, que existem no pêssego, que dá aquele gostinho amargo, né, na boca quando você termina de comer, é muito pequeno, perto, né, do que o ácido pode fazer. Então, a concentração é muito pequena. Né? Então não faz mal nenhum, mas ele tem o gosto, né? O cheiro de amêndoas amargas, né? O ácido, o cianeto, né? O grupamento cianeto. Então, quando você vai alimentar o gado com a mandioca brava, o certo é você cortar a mandioca brava em pedaços pequenos e deixar com que o cianeto evapore, para depois então poder alimentar o gado, porque se ingerido em altas doses, você pode vir até a falecer comendo a tal da mandioca brava. Então tome cuidado aí quando você for comprar mandioca brava para poder fazer qualquer tipo de alimento, ok? Muito bem, então agora, Chico, nós vamos para um breve intervalo e nós voltamos daqui a pouquinho então, ok? Então até breve. Voltando então do nosso intervalo, nós vamos agora estudar mais duas funções. E a primeira é a função amida. Mas é amida com D, hein, pessoal? Não vão confundir. Esses detalhes são bem importantes. Então, vamos lá, vamos ver o conceito de amidas. Então, olha lá. São compostos derivados da amônia. Então, por enquanto, está igual a amina, né? Mas veja só. Pela substituição de um ou mais átomos de hidrogênio por radicais acila. Sentiu alguma diferença entre amida e amina, Chico, ou não? Você falou, que eu não me lembro exatamente qual que é o radical acila. Qual que é o radical acila mesmo? O radical acila é aquele derivado do ácido carboxílico, certo? Metanoíla, formila, lembra-se? Uhum. Agora, já os radicais que nós utilizamos nas aminas, que foi anteriormente, eram os radicais alcoíla, metil, etil, N-propil. Por isso que eu digo para os alunos, sempre os radicais à mão. Diga, Chico. Quer dizer que tem um oxigênio ali no meio, não tem? Isso, dessa vez vai aparecer o oxigênio aí, porque os radicais acila têm, né? O oxigênio lá, C-O. Então, vamos ver lá os exemplos. Então, a primeira classificação, então, quanto ao número de amidas presentes. Então, vamos ver lá. Elas podem ser amidas primárias. Então, olha lá, você tem o radical C-O, NH2. Agora vamos ver uma amida secundária. Então, olha lá, dos 2 hidrogênios, dos 3 hidrogênios, substituímos 2 pelo mesmo radical, C-O-R, C-O-R, tá? E a amida terciária é aquela onde nós temos o nitrogênio e nela nós substituímos 3 amidas, C-O-R, C-O-R e C-O-R, que seria o radical. Diga, Chico. Deixa eu só entender uma coisa então. Então, a diferença entre a amina e a amida é que, nesse caso da amida aí, a gente tem amônia lá, e daí, coladinho na amônia, a gente tem um C-O, e daí é que vem o resto. Pode ser um hidrogênio, pode ser daí aqueles radicais lá, né? É isso? Vão ser radicais. Esse R é de radical, não é hidrogênio, não. É um radicalzinho que vai entrar ali no lugar. Porque, na verdade, esse grupamento C-O R, que seria qualquer radical, era um dos radicais acila. Lembra que o radical acila a gente obtinha tirando todo o OH da estrutura do ácido, ficava C-O, valência livre. Então, no lugar da valência livre é que nós colocamos um radical. Entendeu agora, Chico? Uhum. Então, vamos ver exemplos práticos, porque a amina secundária e a amida terciária, a amida secundária e a amida terciária, nós quase não utilizamos nos nossos estudos. Elas existem, mas elas são assim, nós não damos tanta importância. Nós vamos dar uma maior importância para as amidas primárias, tá? Então, olha só, as amidas primárias também são chamadas de monossubstituídas ou dissubstituídas. Então, veja lá, ó,
Nós temos então o grupamento amida, né? Então, nós temos lá C-O-N, que poderia ser NH2, né? Se ela não tivesse ali os radicais. Então, veja, o nitrogênio faz 3 ligações. Ele está fazendo a ligação ali com o radical acila. E os outros 2 hidrogênios que poderiam estar ligados nele, nós colocamos 2 radicais. Um radical R' e outro radical R, 2 linhas. Você pode substituir apenas um radical desses, ou você pode substituir 2 desses radicais. Então, vamos devagarinho para os nossos alunos lá entenderem. Vamos ver o primeiro. Olha lá. No lugar de cada Rzinho, nós colocamos um radical. Nesse caso, nós colocamos o metil. Então, eu posso dizer para vocês que essa amida, ela é monossubstituída, porque, veja, do nitrogênio que nós temos ali, foi substituído apenas um CH3 e o outro hidrogênio permanece grudadinho ali com o nitrogênio, certo? Então, ela é monossubstituída. Agora, vamos ver uma outra amida. Olha, essa já é uma amida dissubstituída. Por quê? Porque nós pegamos os 2 hidrogênios que estavam ali junto com o nitrogênio e colocamos 2 radicais diferentes, o CH3 e o CH2CH3, certo? Muito bem, então agora vamos ver a nomenclatura e o PAC desses compostos. Então, olha lá, nós temos que substituir a terminação oico, que é o nome oficial do ácido correspondente, por amida. Olha lá, nomenclatura usual. Substituir a terminação ico do nome usual do ácido correspondente por amida. Então, vamos ver o exemplo. Em cima nós temos o nome e o PAC, e embaixo nós temos o nome usual. Veja, ele era o ácido etanóico. Quando nós colocamos o grupamento amônia, então, para poder grudar a amônia ali, nós tivemos que tirar um hidrogênio, certo? Então, essa é uma amida que ela é chamada de etanamida, porque ele era o ácido etanóico, tira o oico e coloca amida. Diga, Chico. Olha só, eu acho que eu entendi agora. Porque a amida, então, é bem parecida com o ácido, né? Só que a gente vai tirar o OHzinho que está lá embaixo e vai colocar um NH2. Isso, na verdade seria amônia, mas como a amônia, que é o NH3, tem todas as suas 3 ligações completas, nós temos que tirar um hidrogênio para poder abrir a valência e encaixar ali. Entenderam? Então, olha o que vai acontecer. Como o nome desse ácido era o ácido acético, então nós vamos ter a acetamida. Tiramos a terminação ico e colocamos a terminação amida. Então, essa vai ser etanamida ou acetamida. E essa amida não foi substituída nenhum dos seus hidrogênios. Veja que o H2 está ali grudadinho com o nitrogênio. Agora, vamos ver um exemplo. Ó. Agora, nós mudamos o radical lá, o ácido, no caso que deu origem. Então, veja só, ela é a butanamida ou butiramida. Por que butanamida? Porque tem 4 átomos de carbono mais o NH2 ali embaixo. Ou butiramida, porque era o ácido butírico. Então, era ácido butanóico ou ácido butírico. Por isso, butanamida ou butiramida. Diga, Chico. Tânia, você mostrou aí 2 monossubstituídos, né? Como é que fica daí? Você podia mostrar alguns dissubstituídos? Primeiro, aqui ainda não substituímos nenhum, agora que nós vamos ver lá. Ó. Ah, tá. Agora que nós vamos ver. Se a amida for mono ou dissubstituída, é necessário indicar os nomes dos radicais presentes ligados ao nitrogênio. Então, olha lá. Agora sim, ela é monossubstituída. Por quê? Porque o NH2, agora nós só temos apenas um NH. Entendeu, Chico? E no lugar daquele hidrogênio que eu tirei, eu coloquei um radical. Então, no lugar do hidrogênio, tem lá o radicalzinho metil. Então, nós temos que indicar da seguinte maneira. N, porque está no nitrogênio, metil, certo? Porque é o metil que está ligado ao nitrogênio. E o nome do ácido que deu origem, só que tira o oico e coloca amida, etanamida. Então, vai ser N-metil etanamida. Ou com o nome usual do ácido acético, então vai ficar do mesmo jeito,